Olá, meu nome é Celso Sandi e nós vamos ministrar mais uma vez uma aula referente à Escola Bíblica Dominical direcionada aos juniores de 9 a 12 anos, tá bom? Antes de começarmos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aos teus pés nesse momento pedindo orientação do Senhor, pedindo que o Senhor nos direcione e nos capacite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo Jesus, né? Nós estamos estudando como surgiu a Igreja de Cristo Jesus. Estamos lá na lição 14, na quarta e última parte da lição 14, cujo tema é Paulo fala diante dos governadores e reis. Tá lá, você pode verificar, tá? De Atos, a partir de Atos dos Apóstolos, do capítulo 23 até o capítulo 26. Leia lá, tá bom? Agora vamos lá. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Os judeus queriam matá-lo e tentaram, de várias formas, persuadir e forçar os governadores, os reis, a enviá-lo, a enviá-lo. Algumas vezes ele já tinha ido para Cesareia, gostariam que ele voltasse para Jerusalém, para que ele pudesse ser acusado. Eles tentaram tramar várias ciladas para matar o apóstolo Paulo. Eles estavam decididos a fazer isso, mas o apóstolo Paulo, ele se apresentou nessa ocasião desse estudo, diante de algumas pessoas muito importantes. Primeiramente, diante do governador Félix, depois do governador Festo, que sucedeu a Félix, e depois diante do rei Agripa. E diante de todos esses, o apóstolo Paulo se defendeu, testemunhando a verdade, tendo inclusive o rei Agripa testemunhando que quase se converteu. Diante ali de todas as acusações, e os argumentos de Paulo foram sempre mais do que suficientes, e ele apelou a Roma, a César. O rei Agripa gostaria até de soltá-lo, mas como ele havia apelado para a corte de Roma para ser julgado, para se apresentar diante de César, então eles não poderiam soltá-lo, tinham que enviá-lo a Roma. E os judeus aqui não tiveram forças para conseguir matá-lo. Por quê? Porque ele estava, ele era romano. 2, não era tempo ainda dele morrer. Deus tinha um propósito ainda muito grande na vida do apóstolo Paulo. Agora vamos às lições que devemos aprender aqui. O homem de Deus, ele fala a verdade, ele fala da palavra, ele fala do que Deus quer que ele fale, baseando-se nas escrituras sagradas. E quando ele abre a boca para falar, muitas pessoas vão se sentir ofendidas, muitas pessoas vão se sentir ameaçadas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de amor e de justiça. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus mostra para nós quanto nós somos falhos e pecadores, mostra para nós que estamos no caminho errado. E é difícil para muitas pessoas, para muitos de nós, aceitar isso. Então, muitas vezes, vão existir pessoas que vão falar de Deus e outras vão se levantar contra elas, vão tentar contra elas. Isso aconteceu com os profetas, isso aconteceu com os apóstolos, os discípulos de Jesus, isso aconteceu no início da igreja primitiva. Olha o que aconteceu com Estevão. Isso aconteceu com os nossos primeiros irmãos. Isso acontece hoje com os missionários no campo. Isso acontece hoje no Brasil com as igrejas que pregam a verdade, que pregam contra muitos pecados que hoje estão sendo
institucionalizados, como por exemplo o homossexualismo. A Bíblia condena, mas os pastores, existem pastores que estão sendo perseguidos por pregar a respeito disso. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E isso era o que Paulo pregava. Paulo pregava o arrependimento. E por isso ele estava preso. Mas havia propósito. E ele, nem por estar preso, desanimava e se entristecia, porque ele perseverava em cumprir a vontade de Deus. Eu peço a Deus que nós consigamos aprender com o apóstolo Paulo aqui, tirar lições para as nossas vidas. Mas mais do que tirar as lições para as nossas vidas com a experiência do apóstolo Paulo aqui, que nós possamos praticá-las, que nós possamos vivê-las. O problema hoje nosso, meu e da igreja no modo geral, é que nós aprendemos muitas coisas e não praticamos nada. Por isso eu peço para vocês, meus alunos, eu sei que não está fácil, não dá para ir na igreja, mas pega esses ensinos que esse seu professor, pela misericórdia de Deus, está passando para vocês e tentem colocar em prática. Tentem viver o amor de Deus, respeitando os mais velhos, respeitando seus pais, seus amigos, dando bom testemunho, sendo educados, amáveis e, conforme Deus der a possibilidade, fala de Jesus para as pessoas, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Um beijo no coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, para que, diante do que foi estudado, o Senhor possa nos capacitar, Pai, não só para assimilar a palavra, mas que para principalmente nós consigamos praticar, viver a palavra, viver o Evangelho, testemunhando sobre Jesus, chamando a atenção das pessoas para a necessidade de arrependimento, para a necessidade de sermos humildes, de termos coração puro, disposto a doar, disposto a mudar, mesmo que isso possa doer em nós, mas que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente, tá? Até a próxima aula. Tchau.